Olha, eu imagino que todos vocês devem ter visto o tweet do Carlos Bolsonaro falando mal da democracia e criticando a democracia, falando que a gente só muda sem ser por vias democráticas. Pois bem, ninguém falou sobre o motivo desse tweet. Por que bateu o desespero nele a ponto dele falar isso? Gente, a casa caiu. Vou falar disso já já, mas primeiro, se você quer ver o Carlos Bolsonaro preso, curte o vídeo. Agora eu vou falar do plano de Rodrigo Maia para se tornar o presidente da República e derrubar Bolsonaro. E não vai ser uma queda suave, não. Vai ser uma queda dura, amarga e dolorida. Segunda-feira começou no Congresso a CPI das fake news. CPMI, uma CPI mista. Para quem não sabe, a CPI das fake news, ela vai investigar todas as fake news, todo o submundo de fake news. Lembram das denúncias do Alexandre Frota e do Danilo Gentili, dos MAV, das milícias virtuais do Bolsonaro, de todo o esquema deles de fake news e de difamar pessoas? Isso tudo vai ser investigado pelo Congresso. Aí você pensa, mas vai dar pizza, o Bolsonaro compra eles. Não. A CPI das fake news começou assim. Um deputado bolsonarista até então, do DEM, começou a colher assinaturas. Ele tinha assinaturas suficientes já em março, abril, mas ele tirou a assinatura dele, porque ele se arrependeu. Ele disse que essa CPI ia acabar com a queda do governo Bolsonaro. Então ele não queria. Só que ele já não podia mais desfazer o mal que estava feito. O Rodrigo Maia convenceu o presidente do Senado a aderir à CPI das fake news. A CPI, que era uma CPI só dos deputados, virou uma CPI mista, então CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com os senadores juntos. Então o presidente do Senado embarcou nessa. E eles tinham acordado, o governo Bolsonaro com o Rodrigo Maia, que o presidente da CPI das fake news seria do DEM, partido do Rodrigo Maia, mas partido também do Onyx Lorenzoni, que é do governo Bolsonaro. Pois bem, o acordo não deu certo. Aconteceu que na segunda-feira à noite foi o dia do tweet do Carlos Bolsonaro. Fica até o fim do vídeo e você vai entender aquele tweet. Na segunda-feira aconteceu o quê? Quem seria o presidente da CPI das fake news, o bolsonarista do DEM, era um deputado bolsonarista, ele não quis. Na última hora ele falou, não quero. O que aconteceu? Ganhou uma pessoa de esquerda. Ganhou um senador baiano chamado Ângelo Coronel. Para quem não sabe, esse senador baiano ele foi eleito pelo Jacques Wagner. Ele foi eleito do lado do Jacques Wagner. Quem seria a candidata a senadora na Bahia seria a ex-senadora Lídice da Mata. Quem é da Bahia a conhece. Só que ela não concorreu ao Senado. O Jacques Wagner articulou e ela concorreu para ser deputada. Ela é de esquerda, amiga do Jacques Wagner, todos ligados ao PT e à esquerda. E esse senador ganhou a presidência da CPI das fake news. A presidência, numa CPI, é quem dá o ritmo das investigações. Então, quem vai dar o ritmo é alguém de esquerda ligado ao Jacques Wagner do PT. Só que, quem mais manda na CPI é a relatora, é o relator. E a relatora ganhou justamente a Lídice da Mata, outra ligada ao Jacques Wagner do PT, que agora é deputada da Bahia. Então, a esquerda ficou com a presidência e com a relatoria da CPI das fake news. Como se isso já não fosse E isso tudo articulado também pelo Rodrigo Maia. Como se isso já não fosse uma traição suficiente, o presidente da CPI das fake news falou na segunda-feira, nós vamos sim convocar o Carlos Bolsonaro. E veja bem, quando uma CPI convoca alguém, pode ser ministro da STF, governador, prefeito, vereador, qualquer um. A pessoa ou vai ou é condução coercitiva. Não tem outra saída. E se a pessoa mentir, a pessoa é presa. E o presidente da CPI das fake news falou na segunda-feira, falou na cara do senhor Flávio Bolsonaro, ele falou, eu vou convocar o seu irmão, em breve nós vamos convocar o seu irmão, e se ele mentir aqui, ele vai ser preso na frente de todo o Brasil. Bateu o desespero, gente, bateu o desespero, porque essa CPI, ela vai no fundo das fake news. Quem criou a CPI no começo, que foi um deputado bolsonarista, ele queria investigar o Haddad, ele queria investigar o PT. Só que foi passando o tempo e foi provado que as fake news elegeram o Bolsonaro. As fake news não eram do lado do PT, as fake news eram bolsonaristas. Quem tem escritórios de fake news até hoje, quem tem quartel-general produzindo fake news, usando robôs para disseminá-las até hoje,
é o Bolsonaro. E a gente sabe que quem cuida disso tudo é o Carlos Bolsonaro. O que o Carlos Bolsonaro fez? Vendo a traição do Rodrigo Maia, vendo o que está acontecendo com o jogo político, ele pediu licença não remunerada de ser vereador no Rio de Janeiro, ou seja, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então ele não é mais vereador nesse momento. E ele colocou aquilo, olha gente, aquele tweet. Olha, por vias democráticas a gente não vai mudar, eu vejo que nós somos sempre controlados pelas mesmas pessoas de maneiras diferentes. Por que mesmas pessoas de maneiras diferentes? Porque ele viu a porrada que o Rodrigo Maia deu neles. Por que o Rodrigo Maia está fazendo isso? Agora é o fator Rodrigo Maia. Gente, o Rodrigo Maia sabe que um impeachment do Bolsonaro seria desastroso para o Brasil. Porque já tivemos o impeachment, já tivemos esse processo todo, e isso é péssimo para o Brasil, para a economia, para tudo. E ficaram cicatrizes, porque a democracia eles violaram a democracia muito para derrubar a Dilma. Pois bem, Rodrigo Maia sabe que a forma fácil de derrubar o Bolsonaro é via TSE. TSE é quem anula a eleição. Por que anula a eleição? Por conta de fake news. Mas por que o Rodrigo Maia querer que anule-se as eleições? Veja bem, se o TSE anulasse as eleições hoje, novas eleições são convocadas. Se o TSE anular as eleições no ano que vem, novas eleições são convocadas. Se o TSE anular as eleições no dia 1º de janeiro de 2021, a partir desse dia, não tem novas eleições. Cai o Bolsonaro, cai o Mourão e Rodrigo Maia assume a presidência por 2 anos. É isso. Esse é o plano Rodrigo Maia. Só que, ele vai precisar do TSE. Acontece o seguinte, para quem não sabe, o juiz Jorge Mussi, ministro do TSE, ele está com os 4 processos de fake news do Bolsonaro e ele se recusa a investigar. Os advogados do Haddad já entraram várias vezes com pedidos de investigação e ele se recusa a investigar. Aí entra a incompetência do PT na comunicação, porque se fosse a direita tentando alguma coisa na justiça, você teria visto foto desse juiz que está protegendo o outro lado em todos os lugares. Você veria o nome dele, você veria a direita fazendo campanhas para cobrar desse cara, fazendo memes com ele, ridicularizando ele, a mulher dele, os filhos, todo mundo. Seria um escarcéu. Todo mundo, o país inteiro saberia quem é esse cara. Mas não, o Haddad tentou várias vezes pedir investigação sobre isso e o juiz bolsonarista Jorge Mussi, indicado ao STJ pelo Lula, está lá no TSE graças ao Lula, ele não. Ele defende o Bolsonaro com unhas e dentes. Só que o que está acontecendo? O mandato dele no TSE acaba daqui 1 mês e meio, 2 meses. E o Bolsonaro pode reconduzi-lo ao TSE, ou seja, ele continua lá defendendo o Bolsonaro, ou outra pessoa entra no lugar dele. E aí a relatoria dos processos vai ser sorteada entre outro ministro. O que acontece é o seguinte, o Rodrigo Maia sabe disso. Ele sabia que ele precisava da CPI das fake news, por quê? Porque o Congresso investiga, vai municiar esses processos contra o Bolsonaro no TSE, e quem quer que seja o relator, ainda mais com a popularidade do Bolsonaro caindo, eles veem, ninguém é bobo lá em Brasília, eles veem o jogo político mudando, eles veem que o Rodrigo Maia está contra o Bolsonaro, eles veem que, talvez seja mais negócio a gente derrubar o Bolsonaro aqui no TSE e a gente fazer média com o futuro presidente ou com o futuro grupo que vai comandar o Brasil, porque com o Bolsonaro aqui não tem futuro. Então, tá tudo parado no TSE e começou a CPI das fake news. E a CPI, uma CPI tem poder de investigar maior até do que a justiça, porque eles podem convocar quem eles quiserem, é tudo lá, em plenário, na frente do Brasil inteiro, sendo filmado, e quem mentir vai preso na hora. E aí, gente, aí é um problema. Ontem, terça-feira, eles aprovaram, o Flávio Bolsonaro estava desesperado, é desespero mesmo, você vê, pega no YouTube, põe lá, primeira reunião da CPI das fake news, olha a cara do Flávio Bolsonaro. Ele foi lá só para defender o irmão e falaram na cara dele, a gente vai prender seu irmão se ele mentir aqui. Como é que o Carlos Bolsonaro, envolvido em tudo isso, não vai mentir? Eles vão, e você saiba, eles vão primeiro colher as provas, depois eles vão chamar o Carlos Bolsonaro lá e depois eles vão ver se ele mente. E vão mostrar a prova na cara dele e prendê-lo em rede nacional, se for necessário. É isso que vai acontecer com o Carlos Bolsonaro. Isso vai ser o começo do fim do governo Bolsonaro, porque eles vão fundo nisso. Eles vão muito, mas muito fundo nisso. O Rodrigo Maia quer derrubar o Bolsonaro, sim. E para quem vê entrevistas do Rodrigo Maia, inclusive ontem, ele deu entrevista no Jornal Nacional falando sobre esse tweet do Carlos Bolsonaro. Ele falou, eu não comento nada sobre esse cara, mas, bom, isso
Isso é ruim para o Brasil, o filho de um presidente falar uma coisa dessa sobre a democracia faz com que ninguém mais queira investir no país. Isso é um discurso de candidato à presidência. Isso não é um discurso de presidente da Câmara dos Deputados. Não é, nunca foi, nunca será. Isso é discurso de candidato à presidência do Brasil. É alguém que quer ser visto como possível presidente, quer agradar já o mercado financeiro, quer agradar parte do eleitorado, as elites, quer agradar quem entende um pouco mais de mercado. É isso. Ele quer ser presidente do Brasil. Ele colocou isso na cabeça dele e nunca foi tão fácil como agora. Porque ele tem um governo extremamente corrupto. Se a justiça não investiga, o Congresso investiga. E quem tem mais apoio no Congresso do que Rodrigo Maia? Aí você pode falar, não, mas Rodrigo Maia e Bolsonaro estão juntos. Não estão. O Rodrigo Maia pegou o Alexandre Frota, que foi expulso do PSL, colocou o Alexandre Frota no colo do Dória, no PSDB, o Dória que está contra o Bolsonaro agora, e inclusive chorou no discurso do Alexandre Frota. O Rodrigo Maia sabe que vai ser o presidente. A CPI das fake news, eles sabem que tem coisa errada ali, eles podem anular a eleição. Outra coisa que eles podem fazer é caçar só o Bolsonaro e não caçar o Mourão. Eles podem tentar falar, o Mourão não teve nada a ver com isso, a gente caça o Bolsonaro e não caça o Mourão. E aí eles podem fazer isso antes de 2 anos, e aí teria novas eleições, ou ele pode manobrar de alguma maneira para que ele vire presidente. Esse é o plano de Rodrigo Maia. E o Bolsonaro sabe que ele acaba preso, não só ele. Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, eles acabam todos presos. Todos. Que é crime, vários crimes cometidos. A gente sabe os crimes que foram cometidos na eleição. A gente sabe que o Brasil inteiro ficou sabendo de mamadeira de piroca, não foi à toa. Não foi à toa. Foi porque é fake news que foram enviadas. E tem inclusive a confissão do Paulo Marinho, eu mostrei num vídeo atrás, ele falando, a gente enviava tudo aqui do nosso quartel-general. Fake news, tudo, a gente enviava. Era bom eleitoralmente, a gente enviava, a gente não queria saber. Então ele confessa, na época, não era crime que dava prisão, mas é crime que anula a eleição. Esse é o problema de Bolsonaro. O outro problema é eles mentirem numa CPI. Aí sim é crime. E aí dá cadeia. E aí é inafiançável. E vai preso em rede nacional. Eles estão ferrados. Ontem a CPI das fake news aprovou convocar representantes do WhatsApp, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter, de todas as redes sociais foram convocados. O Flávio Bolsonaro tentou de tudo. Ele e o PSL tentaram de tudo para evitar isso. Eles perderam. Por quê? Eles não têm maioria na CPI. Eles não têm maioria. Eles não têm o presidente, eles não têm a relatora. A relatora decide onde vão investigar, onde que vai mexer no cocô bolsonarista, nas fake news, nas redes de crimes deles. E o presidente escolhe, determina a velocidade com que são as investigações. E o presidente da CPI das fake news, a CPMI das fake news, ele falou isso na segunda-feira também. Além de falar que ele pode prender o Carlos Bolsonaro, uma ameaça direta, ele fez uma ameaça direta, eu vou prender o seu irmão. Falou isso para o Flávio. Ele ainda falou, essa CPI pode acabar com a queda do governo Bolsonaro e cancelando as eleições. Ele falou isso claramente. E a esquerda e o centrão têm ampla maioria. E para quem acha que eles estão juntos, de novo, esquece o lance do Dória e do Alexandre Frota. Fora isso, o Rodrigo Maia só está junto com o Bolsonaro na questão econômica, reformas, em que só o Rodrigo Maia fazia articulação. Inclusive, ele reclamava do Bolsonaro. Ele dizia, se o Bolsonaro não fosse presidente, eu aprovava essa reforma em 2 meses. Demorou 6 por causa do Bolsonaro, porque ele atrapalha. Então, o Rodrigo Maia, ele conversa com o Congresso inteiro. Ele que tem a maioria. Ele só está com o Bolsonaro na questão econômica por conta do Paulo Guedes. Só isso. Em todo o resto, o Congresso impõe derrotas ao Bolsonaro, ao PSL. O Bolsonaro não aprova nada do que ele quer. O Bolsonaro aprovou alguma coisa até agora? Exatamente o contrário. Tudo que ele e o PSL não querem é aprovado. Lei do abuso de autoridade, os decretos do Bolsonaro sempre caindo. Ele veta alguma coisa, derrubam o veto. Então, o Bolsonaro coleciona derrotas no Congresso. E agora? É por isso que o Carlos Bolsonaro, chegamos ao fim do vídeo agora, explicando. Carlos Bolsonaro falou, não muda democraticamente. Por quê? Democraticamente tem 513 deputados e 81 senadores. E eles não têm essa maioria. Eles elegeram o presidente, elegeram uma boa base congressista, mas essa base está batendo cabeça. A gente vê o Alexandre Frota do PSL já saiu, a Janaína Pascoal, ela não é deputada federal, mas também já está brigando, a Joyce Hasselmann está brigando, está flertando com o PSDB. Então a base deles está destroçada, a base que eles elegeram com o Bolsonaro está destroçada, e o Centrão
está com o Rodrigo Maia. O Bolsonaro está com os dias contados. Essa turma vai acabar presa. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, que aqui eu vou mostrar mais informações sobre essa CPI conforme vai acontecendo. A CPI vai durar 6 meses, 180 dias. Acabou a CPI, com todas essas provas, eles enviou as provas para a Justiça. A Justiça, aí, não tem o que fazer. São provas que são todas elas públicas. Todo mundo vai saber já do esquema, não tem como a Justiça não condenar. E o TSE vai ter que julgar se cancela a chapa Bolsonaro e Mourão, pressionado pelo Centrão e por Rodrigo Maia, ou se não cancela e se mantém o Bolsonaro por 4 anos. E aí já vai ter elemento mais do que suficiente para impeachment. E aí a casa cai completamente. É isso, gente. Falou.